pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, vamos terminar a discussão do conto A Rainha Má e hoje o tema é aborto. Vamos lá? Pois bem, pessoal, vamos então iniciar esse vídeo, falando sobre aborto provocado e trazendo a Rainha Má para o contexto, A gente vê naquela história que ela era ainda uma criança, era apenas uma menina de 13 anos, mas mesmo assim ela sofreu muito com o aborto. Ela tinha 13 anos, mas tinha uma experiência de vida muito sofrida, E por mais que fosse um feto pequenino ainda, era o seu filho. Por mais que o pai fosse o seu próprio pai, mesmo assim era o seu filho. E a gente viu o sofrimento dela posteriormente, Pois ela tinha aqueles sonhos repetitivos que assim trazia muita culpa. A gente consegue perceber que trazia muita culpa para a vida dela. Então, o aborto geralmente causa culpa em quem o provoca. E aí a gente vê que aconteceu mais uma coisa difícil na vida daquela mulher, Se já não bastasse o que ela tinha vivenciado com o pai, ela ainda traz em sua história, esse aborto, ajudada pela sua mãe. Pois bem, de acordo com o artigo 124 do Código Penal Brasileiro, o aborto é considerado um crime contra a vida. E existem as penas, Se for provocado pela gestante, a pena prevista é de 1 a 3 anos. Agora, se for provocada sem o consentimento dela, se for provocado por terceiros, então a pena vai de 3 a 10 anos. Além disso, existem 3 situações previstas pela lei aqui no Brasil em que o aborto é justificado, que ele não é considerado um crime, que é no caso de estupro, em risco de morte para a mãe e em casos de diagnóstico de anencefalia para o feto. Ou seja, há uma ausência do cérebro fetal ou de forma total ou parcialmente. Há uma pesquisa no Brasil, denominada Pesquisa Nacional de Aborto, ou PNA, que foi realizada em 2010, em 2016, e foi feito um estudo quanto ao perfil das mulheres, que provocam o aborto e a magnitude do aborto. Foi feita uma comparação, entre esses anos. Uma coisa que foi vista, que todo mundo já sabe, mas foi comprovada, é que é um fenômeno frequente e persistente. E uma outra coisa que eles colocam é que a maior frequência de aborto acontece entre mulheres de menor escolaridade, pretas, pardas e indígenas, que vivem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, isso é assim, bem resumidamente, foi encontrado isso na PNA. Então, a gente sabe também que no Brasil existe uma luta para a legalização do aborto.
Qual uma justificativa que é dada para isso? Dizem assim: a proibição do aborto no país não é sobre a proteção do feto, mas relacionada à condição econômica da gestante. Nos países de desigualdade social acentuada, como no caso do Brasil, o crime do aborto só chega às pessoas pobres. Eu entendo. Eu entendo isso porque a pesquisa nacional mostra quem são as mulheres em que ocorre o crime do aborto. Na verdade, a gente sabe que não é bem assim, que não são só as mulheres com uma classe social mais baixa que provocam o aborto, não são. Mas as pessoas que têm condições para fazer o procedimento de uma forma mais segura, fazem e nem chegam a participar dos resultados dessa pesquisa. Então, é por isso que eles justificam dessa forma. Eu até entendo, porém, tem uma coisa, a gente não pode esquecer da questão fetal. Isso é uma discussão que é feita. Independente disso existir, que existe mesmo, também tem a questão do feto, que é discutida, é muito discutida e precisa ser mais discutida ainda, né? Para que se possa chegar a um consenso, razoavelmente pelo menos. Quando se trata da legalização do aborto, existem algumas questões, né, que são colocadas para justificar essa posição, né? E eu vou ler algumas para vocês. Por exemplo, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil. Todos os anos ocorrem 1 milhão de abortos clandestinos. São 250 mil internações no SUS. 142 milhões de reais são gastos por causa de complicações pós-aborto. Cerca de 20 milhões dos abortos são realizados no mundo de forma insegura todos os anos, resultando na morte de 70 mil mulheres, sobretudo em países pobres e com legislações restritivas ao aborto. Tem também uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, publicada em 2016, que demonstrou que nos países em que o aborto é proibido, o número de procedimentos não é menor do que em lugares onde é legalizado. Pois é, então esses são alguns dados, né, que justificam essa luta, ou pelo menos tentam justificar. Mas o meu filho de 15 anos me falou uma coisa. Eu também me questionei, né, sobre o aborto, se valia a pena legalizar, já que tantas mulheres morriam vítimas, né, desses procedimentos clandestinos. E o meu filho de 15 anos me falou uma coisa que me fez pensar e me convenceu. Ele disse, eu falei, olha filho, o aborto ele acontece de qualquer jeito, seja legalizado ou não. Agora, se for legalizado, essas mulheres vão ter uma maior proteção a nível médico, com diminuição de infecções, de mortes. E aí ele me respondeu assim, olha mãe, crimes, seja ele qual for, acontecem, a gente querendo ou não. Agora, me diga se é
justo e bom você legalizar um crime que vai beneficiar o criminoso? Eu fiquei calada. Eu não tinha mais o que responder. E ele disse mais. Ele disse: eu só sou a favor do aborto em uma única situação. E ainda assim, se a mãe quiser, quando for risco de vida para a mãe. Porque aí ela ainda tem a opção de dizer: mas eu quero passar esse risco. Ela decide. Aí eu até perguntei: e o estupro? O que é que você acha disso? Ele disse assim: a pessoa que comete um ato como esse é um monstro. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Aí não tive mais o que dizer. Pois bem, ele só terminando esse adendo com relação a ele só falou uma coisa assim: a única questão que ainda não consigo refutar é quando as pessoas que são a favor do aborto dizem: mas o corpo é meu, eu faço o que quiser com ele, se eu não quiser que tenha um ser estranho, né, eu coloco ele para fora. Ele disse que isso é justo. E disse assim: se a pessoa expelir o feto de uma forma em que ele possa viver. Foi então a deixa para o outro, né, o de 13 anos, falar o seguinte: para mim, uma pessoa que tira o bebê dizendo que ele tem a condição de sobreviver é como uma pessoa que empurra uma criancinha pequena que não sabe nadar dentro de uma piscina funda e diz: não matei, ele se afogou porque não sabe nadar. Digo, esses são os meus filhos, eu tenho muito orgulho deles. Mas o propósito aqui não é definir o que é certo, o que é errado. Cada um tem a sua própria opinião, né? Esse tema é muito polêmico. Por exemplo, o gameta, que são as células que vão formar o feto. O gameta masculino, o gameta feminino, que é o espermatozoide, o óvulo, e que tem uma quantidade de cromossomos, é a metade. Quando une, forma o total. Então aquele gameta é uma célula viva. Como é que o ovo morreu? Eu acho que essa nomenclatura tá falha, né? Tá bem falha. Pois bem. Mas, assim, então, determinar esse momento é bem difícil. No processo de desenvolvimento embrionário, há cerca de 20 etapas que podem ser apontadas como o momento em que o feto se torna um indivíduo. O primeiro desses momentos é a fecundação, né? Quando o espermatozoide e o óvulo se combinam para gerar um novo código genético. E, por sinal, essa é a posição da Igreja Católica, né? Olha, há também quem defenda que a vida só começa na 3ª semana de gravidez, porque ali o embrião ainda pode se dividir, pode dar origem a gêmeos ou mais. Existe ainda a corrente dos que afirmam que o feto só se transforma numa pessoa quando começa a produzir ondas cerebrais, semelhantes às de um ser humano pronto. Uns dizem que é na 8ª semana, outros na 20ª. E por fim, há os que apontam para a 24ª semana, né?
que é quando os pulmões do feto já estão formados. E aí, quem acredita nessa tese diz que é só nesse momento que o futuro bebê adquire condições de sobreviver fora do útero. Então, são muitas as possibilidades para definir quando o feto se torna um indivíduo. Então, tem ainda assim uns pensamentos, né, que a gente vai colocar para vocês refletirem, né, para nós refletirmos. O feto é obviamente humano, afirma o biólogo José Roberto Goldin, que é professor de bioética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A questão é decidir quando ele se torna uma pessoa com direitos. E isso não pode nem deve ser estabelecido pela ciência. Alguns pensadores dizem também o seguinte: o essencial não seria descobrir quando a vida começa, mas determinar se todos os estágios da existência humana devem ser igualmente valorizados. A posição mais polêmica que eu encontrei foi a do filósofo americano Peter Singer. Ele diz assim: o que dá valor intrínseco à vida é a autoconsciência do indivíduo. Nesse sentido, seria moralmente aceitável não só o aborto, mas também o sacrifício de bebês que nasçam debilitados ou com poucas chances de sobreviver. O fato de ser um humano não significa que seja errado tirar sua vida. Escreve Singer no livro Repensando Vida e Morte. Matar um recém-nascido não é, sob hipótese alguma, equivalente a matar um adulto que quer conscientemente continuar vivendo. Com essa eu vou tomar uma aguinha. E dizer o seguinte: as cabeças e os pensamentos são infinitos. Cabe a gente escutar, abrir o coração, avaliar o que é que a gente pensa, fazer as nossas próprias conclusões. Eu acho que isso é válido. Eu trouxe essas questões não para a gente definir o que é certo e o que é errado, mas sim para a gente refletir. Quem está certo? Quem está errado? A gente está aqui nesse mundo, né? Nessa vida, para crescer, para evoluir, para mudar de ideia, para ser uma metamorfose ambulante, para modificar paradigmas, para fazer a diferença nesse mundo e no nosso mundo interno, para se construir a cada dia. E eu espero que essa conversa, esse bate-papo tenha acrescentado pelo menos uma pedrinha pequenininha na construção do seu ser, porque na minha, com certeza, acrescentou. E a minha posição é clara. Eu quero deixar bem explícita aqui, porque eu acho que é meu dever. Para mim, a vida existe desde sempre, em tudo. Quanto mais no ovo, o zigoto. No momento em que este se forma, há uma ligação já do ser que vai nascer,
Porque nós não somos esse corpo. Nós somos extracorpóreos, extrafísicos. A gente está. Eu estou a Aniene, mas eu sou muito mais do que isso. Eu tenho certeza. Mas essa é a minha certeza. Pois é. São questões para a gente refletir. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Eu gostei muito de fazer, né? E vou repetir uma coisa, vou continuar postando os vídeos na quarta e na sexta-feira. Na quarta eu posto conto, na sexta a gente discute. Esse foi um vídeo extraordinário, né? Que a gente precisou dividir, mas tudo bem. Então, se vocês conhecerem alguém que goste dessa proposta, falem, divulguem o canal, certo? Se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam, aperte nesse sininho que tem aí embaixo, porque ele vai notificar para vocês quando tiver vídeo novo, certo? Curtam, comentem. Se quiserem dar alguma sugestão de conto, eu vou adorar, certo? E vamos em frente. Um beijo, um abraço para vocês e muita, muita gratidão.